Opa, tudo bem? Me chamo Daniel, estou aqui realizando a jornada do Destravar na Família e todos os dias eu estou fazendo live às 9h57 da noite. E hoje nós vamos estar aqui compartilhando, porque eu vou estar chamando já já a Ingrid, nós vamos estar compartilhando e falando sobre Império versus Reino. Então você que está aqui entrando, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Vamos entrando e estamos no segundo dia dessa jornada. Todos os dias, 9h57 da noite, eu estou falando sobre o destravar da família. Vou estar convidando a Ingrid para entrar, estar aqui com a gente nesse tempo de comunhão. Eu não consigo localizar ela, mas ela já está entrando. Ontem eu compartilhei e falei com as pessoas que estavam aqui nessa primeira live sobre o choque cerebral. E compartilhei também que existem famílias que estão se levantando, para prosperar e transbordar na terra. Eu quero agradecer a Deus, porque eu quero participar daquilo que o Pai está fazendo. A minha família, eu quero que participar daquilo que Deus está fazendo. Por isso nós estamos com essa intenção do nosso coração de estar realizando essas lives, esse transbordar, certo? Esse destravar na família. A Ingrid entrou. Boa noite, Ingrid. Boa noite. Fala aí, pessoal. Boa noite de bênçãos, boa noite com muitíssima alegria, graça e a paz, né? Boa noite para você, nunca mais a gente se viu, né? Tamo junto sempre. Não se viu aqui pela live, né? Pela live, nunca mais a gente se viu aqui pela live, não é verdade? É verdade. Ingrid, eu estava falando com o pessoal aqui sobre a live de ontem e sobre essa jornada. E antes de dar continuidade, eu quero dar um alô para todos que estão entrando aqui. A Eva Duarte, boa noite. Tá chegando, manda coração. A Edna Fidelis, boa noite. E o pessoal tá entrando. E todos vocês que estão aqui, sejam bem-vindos. Porque nós estamos nesse destravar na família. Por que esse destravar? Porque em Gênesis 1:26, o Pai ele cria o homem. Ele fala, eu crio o homem como imagem e a minha semelhança. E em Gênesis 1:28, o Pai ele abençoa. Não é promessa, é uma bênção. É uma palavra que está sobre nós como seres humanos. Para nós prosperarmos e dominar sobre a terra. Mas existem os empecilhos. Existe o quê? As batalhas internas. Existem os medos, existem as inseguranças, existem muitas coisas que precisam ser destravadas, resolvidas. E durante essa jornada aqui do destravar da família, né, o que impede de você prosperar e transbordar, vai haver esse destravar. Não é, Ingrid? Verdade. É interessante que você falando aí, eu me lembrei de algo bem interessante. A gente tinha um carro, né, que quando a gente dava vacilo, que a gente deixava a chave na ignição, ele travava. E a gente não entrava no carro. Você lembra disso? Do Clio, logo quando a gente casou? Uhum. Em uns 2 lugares, a gente precisou chamar chaveiro para ir lá e tirar a pessoa... tirar a pessoa não, né? Abrir o carro para que a gente pudesse continuar a nossa jornada. E aí eu estava me lembrando disso, né? Que tem situações que não somos nós que travamos, mas os mecanismos, os comandos que a gente recebeu nessa jornada, enfim, faz com que a gente se trave, e esse travar precisa da ajuda, do apoio de alguém para dar esse impulso para que a pessoa possa continuar a jornada. Então eu estava me lembrando disso, né? Que Deus, assim, ele colocou no nosso coração esse destravar da família, porque nós entendemos nele, né? Entendemos nele que precisávamos
ajudar, apoiar outras pessoas que estão como aquele carro, né? Vamos dizer que Deus nos levantou como os chaveiros, né? Para ir lá e destravar e deixar com que a pessoa ative a ignição e dê partida para continuar essa jornada, que é tão linda, né? Exatamente. A gente também comentou, falou ontem, não foi, Ingrid? Sobre Efésios 5,14, que fala: desperta, ó tu que dormes. Né? Isso. Então, famílias estão sendo despertadas, famílias estão sendo preparadas, treinadas e levantadas para prosperar. Nós vamos falar durante essa jornada sobre essa prosperidade. O que é essa prosperidade? Né? Mas hoje nós vamos estar falando sobre império versus reino. Tem muito conteúdo, muita coisa boa para estar compartilhando aqui com vocês. E eu quero, vocês que estão aqui, né, você que está entrando, entre, deixa o teu nome, de onde você está falando, e a gente vai lendo na medida do possível aqui, tá bom? Vai deixando o nome de onde você está. O Rayone, ele manda a mãozinha. Deus abençoe, Rayone. Vamos entrando, porque esse é o tempo de um despertar. Famílias estão sendo levantadas para prosperar e transbordar na terra. Ingrid, essa prosperidade é para quê? Eu vou falar com a Ingrid aqui nas lives mais para frente sobre essa prosperidade. Essa prosperidade tem um propósito, não é? E o propósito final não é só sobre nós, mas sobre o avanço do reino, não é? Então, famílias estão prosperando, estão se levantando, estão sendo destravadas para prosperar. Essa prosperidade é para o avanço do reino. E para transbordar na terra também, não é, Ingrid? Por quê? O que é um transbordar? Pega um copo, enche ele de água, não é? Quando a água começa a sair desse copo, é o que? É um transbordo, não é? Se você coloca uma barreira em um rio, vai se tornar o quê? Uma barragem. O que? Vai represar a água. Presta atenção. É melhor dar do que receber. Então, guarda isso. Tudo que você está pegando, aprendendo, guardando de cada live, de cada palavra, daquilo que nós estamos compartilhando aqui, isso não pode ficar só em você. Isso não pode ficar só em você. Por quê? Você vai aprender, vai sair da live, vai praticar, certo? Isso vai ser resultado para você. Quando você aprende, o que é que acontece? Você coloca em prática. Você precisa transbordar para outra pessoa também. Isso não pode ficar só em você, né? Então, o que é um transbordar? É tudo que você recebe como um rio. Recebe e libera. Recebe e libera. Recebe e libera. E o que nós estamos fazendo aqui? Transbordando na vida de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão transbordar, não é? O que é um transbordar? É você ensinar, compartilhar, não é? Você pegar essa live, clicar nesse aviãozinho que está aqui, compartilhar para um amigo, para um parente, chamar alguém para participar. Isso é um transbordar, um transbordo. Porque é melhor dar do que receber. E tudo que o rei, tudo aquilo que você está recebendo, você precisa compartilhar. Uma experiência tua, compartilha com alguém. Porque a tua ferida sarada vai ser remédio para outras feridas serem saradas também. Então, Ingrid, famílias vão prosperar, famílias vão transbordar, e esse transbordo vai acontecer nesse destravar aqui da família também, não é isso? Verdade. Eu me lembro muito daquela referência de Oséias, né? Você falando eu lembrei de Oséias 6, quando ele declara ali, né, que ele fez a ferida e ele a atou, né? E então tem feridas que a gente enfrenta
por uma resistência nossa em bater cabeça, né? Então, Deus permite determinadas coisas, não por ser uma opção dele. E, ele tem coisas que ele vai sinalizando pra gente, é como um carro. Hoje eu estou inspirada no carro, né? Quando você olha para o carro que tem uma luzinha lá no painel e você, não, isso aqui é besteira, depois eu resolvo. Né? Não, apareceu outra. Não, isso aqui, daqui a pouco você escuta um barulho. E aí a coisa vai, ela vai aumentando. Né? E ali está sinalizando, está acontecendo um sinal de que é necessário parar, reparar, para que possa continuar. Né? E aí eu estava justamente lembrando disso, porque aquela passagem de Oséias remete muito a situações que nós já enfrentamos, que Deus vinha sinalizando para nós, e a gente não conseguia captar, porque a gente estava muito, né? A gente vai falar no decorrer dessas lives, a gente estava muito assim, com os nossos olhos muito fitos em uma determinada situação, em uma determinada circunstância, que a gente não estava conseguindo entender. E aí Deus precisou, nos ferir, mas eu lembro isso muito claramente, mais ou menos no meio de 2018, quando a gente estava aqui, Deus falou muito forte comigo, eu compartilhei isso com você, que ele fez a ferida, mas ele estava atando. E o que a gente estava passando, o que a gente estava enfrentando, era apenas passando, porque não tinha a ver conosco, tinha a ver com outras pessoas e que nós iríamos contribuir com outras pessoas, porque ele já estava sinalizando. Então, ele precisou abrir essa ferida para que nós entendêssemos, que nós fizéssemos o pit stop, né? Dessemos a parada, para que a gente pudesse avaliar as luzes que ele estava sinalizando para poder continuar a jornada da forma que ele queria. Então, essa percepção que nós precisamos ter. Nós estamos aqui falando sobre essa condição familiar, né? Trazer esse destravar da família. Então, não tem, sabe, aquele negócio, não, é prosperidade. Tudo que a gente pensa em prosperidade, por conta da teologia da prosperidade, a gente só remete a dinheiro. Mas a prosperidade, ela vai muito além, como você falou, a gente vai falar aí pra frente, né? Mas a maior prosperidade que a gente precisa ter é o melhor relacionamento com o nosso Pai, entendendo o que ele fala, ter o meu coração alinhado com o coração dele, e aí sim, a minha boca vai falar o que ele quer, e na contrapartida, ter a minha relação plena com a minha família. Aí o mais vai ser consequência, porque nós vemos claramente o que é a missão nossa aqui nessa terra, né? Então, essa clareza que nós precisamos ter. E como fica claro, né, Ingrid, antes de pegar o gancho naquilo que você está falando, a doutora Camila passou aqui, a Eva Duarte 52 manda um alô para você, para mim, Deus abençoe, dona Eva, Fátima também entrou, Deus abençoe todos vocês. Pegando o gancho, continuando, né, Deus, ele tem os seus caminhos, e o que é que ele quer de nós? Só o nosso coração. Filho, dá-me o teu coração. Ele não pede casa, nem dinheiro, nem nada. Ele só quer o nosso coração. Né? Porque se a gente entende, entrega o nosso coração, né? Filipenses 2,5, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo. A gente começa, né, a ter esse sentimento de Cristo, a ter o coração de Cristo, a ter a percepção do que o Pai quer, ter a percepção do que o Pai está desejando fazer, quer fazer, e a gente começa a entender e querer participar do que ele está fazendo. Né? Então, é engraçado, né, Ingrid, que anteriormente a gente já moramos em várias cidades aqui no Nordeste, né? E antes a gente precisava estar em um lugar para se conectar com pessoas, né? Fisicamente, no off, vamos dizer assim. Hoje nós temos o online, né? Verdade. Estamos aqui Verdade. no Instagram, né? E a gente consegue conectar, encontrar, né? Se conectar com pessoas que estão em outros estados, pessoas que estão em outros países.
Então, assim não tem limite. Tudo que aconteceu, o que Deus apontou, o que Deus conduziu, o que Deus orientou. Eu lembro muito bem quando a gente estava em Recife, Ingrid, o Senhor te deu um sonho, né? E o sonho ele foi bem claro, bem nítido, e esse sonho apontava que a gente estaria saindo de Recife para outra cidade. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Com 3 pessoas envolver esse sonho, e essas 3 pessoas se envolveu, né? Vocês vão estar indo para Salvador, essa família vai ficar no lugar que você estava, e essa outra família vai, e essas 3 pessoas no sonho aconteceu. O que é isso? É um destravar, é entender, né? Eu já estava sinalizando coisas grandes que iriam acontecer, não é? Agora, quando a gente está em um ritmo, em um movimento, a gente fica muito envolvido ali, né? E é sobre algumas coisas, sobre isso que nós vamos comentar aqui na live, não é? Porque a gente começou a entender, né? E quando a gente vê, não tem como desver. Já viu? Não tem como desver, né? Quando fica claro, quando tem clareza, né, da direção, do que está acontecendo e daquilo que o Pai está querendo fazer, a gente tem mais paz, né, do que vai tomar. Verdade. A razão, né, a alma, a necessidade do que as outras pessoas vão falar, vem, bate no coração, bate mesmo. Mas quando, como Abraão, não é, Ingrid? Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para uma terra que eu vou ainda te mostrar. Isso é uma loucura. Verdade. Não é? Verdade. Eu vou fazer isso que o pai está fazendo. Isso é uma loucura. Muitas pessoas falaram de Abraão. Né? Todo mundo questionou a atitude de Abraão. Mas quando você tem clareza, você põe o pé e você segue, tudo flui. Né? E foi o que aconteceu com a gente, como o Ingrid falou. Né? Esse tempo de transição, esse tempo, né, de abandonar terras onde a gente estava e ir para um novo lugar, um novo ambiente que o Senhor estaria apontando. Né? Por quê? O império, na diferença de reino, não é? Que hoje a gente está conversando, o império, é interessante nesse contexto que nós estamos falando, o império tem a ver com o imperador, e o reino tem a ver com o rei, certo? Então vamos fazer algumas comparações aqui. O império, o imperador, ele vai se movimentar por coisas, né? Ele quer bens, ele quer ficar, né, quer ter condição, quer ser suprido. Já o reino tem a ver com pessoas, né? Quando a gente olha para Jesus Cristo, ele veio aqui para a terra não para coisas, não para construir um império. Falaram para ele, você não é o rei dos judeus? Era o momento dele declarar, eu sou o rei dos judeus e a gente vai construir um império aqui. Não. Ele estava vinculado a uma missão do Pai. É interessante, né, Ingrid? Porque ele veio se conectar com pessoas, ele veio ajudar pessoas, ele veio destravar pessoas, ele veio destravar famílias, ele veio curar, ele veio, né, libertar o cativo, trazer libertação. Não é? Então, o reino, o rei Jesus, o reino tem a ver com pessoas. Já o império tem a ver com coisas materiais, né? E é uma comparação muito interessante, porque quando se fala de reino, a prioridade é qual? É o relacionamento com o Pai. Tudo que Jesus fazia, ele falava, eu estou fazendo o que o Pai mandou eu fazer. Não é, Ingrid? Verdade. E o que? A prioridade do reino é o quê? O relacionamento com o Pai e a própria família. Porque o Criador, ele criou o homem e a mulher e falou, fecunde, multiplique, encha a terra, sujeite e domine. Né? Então, a primeira coisa que ele fez foi criar a instituição da família.
Então você vê essa prioridade do reino que é a família. Relacionamento com o pai e esse relacionamento, esse convívio com a família. Já no império, não tem, são coisas. Família vem em terceiro e em quarto lugar. Não é? Então, o que Ingrid falou já mexe muito aqui na conversa sobre império versus reino. Ingrid, o império também é algo muito interessante. O império, o imperador, só ele quer estar em cima. E quem está com ele está por baixo. Não é? É interessante. Já no reino é diferente. No reino, todo mundo está na mesma posição. Verdade. E interessante que o rei, no reino, o rei, ele é o que mais serve, o rei é o que mais se dispõe, o rei ele se humilha, o rei ele se entrega até a morte de cruz. Porque se o imperador ele só quer estar em cima e quem está com ele está embaixo, o rei ele serve quem está com ele e ele se humilha para erguer, honrar, levantar aqueles que estão com ele. Vê que diferença chocante, não é? O imperador está em cima e quem está com ele está embaixo. Já o rei, ele é o que mais serve no reino. O rei é o que mais serve, se humilha. Filipenses 2, a partir do versículo 5, se humilhou até a morte de cruz, para exaltar, para levantar e para abençoar aqueles que estão com ele. Que diferença incrível, né, Ingrid? Verdade. A gente tem várias representações na palavra. Um grande exemplo é José, né? José, com tudo que José enfrentou, na hora que ele chegasse na posição, né, ele poderia agora eu vou massacrar quem me massacrou. Mas a palavra que a gente vê muito no Novo Testamento, mas eu acho que se eu fosse Josefa, eu tivesse lá, eu iria olhar assim e dizer assim, para se cumprir o que fora dito, né? Porque assim, ele falou o quê? Para a conservação da vida foi que eu vi até aqui. E ele escolheu o melhor lugar para o seu pai e para que a sua família estivessem ali em Gósen, né? Então a gente vê José a representação do reino, porque naquele momento ele poderia imperar, né? Ele poderia, a gente ouve às vezes falar, fulano ali é muito imperativo, né? Não é hiperativo, é imperativo que eu estou falando. É muito imperativo, é isso, é aquilo. Então nós precisamos entender que assim, quem tem que aparecer através de nós, não somos nós que temos que aparecer. Quem precisa aparecer em nós é Deus. E entender que quando Deus ele promove, ele vai trazer proteção para nós, né? Então, assim, nós precisamos ter essa clareza dentro de nós. Eu estava lendo agora à noite, antes de começar a live, uma postagem que uma pessoa fez e eu achei bem interessante. Ela comentando ali sobre muitas coisas que a gente precisa abrir mão para cuidar da nossa família. E algo que ela falou muito assim, muito forte, que ela falou assim, se você não abre mão muitas vezes do púlpito para cuidar do altar, você vai ficar apenas com o púlpito, porque o altar é a tua família, né? E é interessante isso, porque às vezes a gente tá aqui, ó, com a mão aqui e a gente acha lindo, né? As imagens, as fotos, várias pessoas te vendo ali. É gostoso. Não é que isso não é válido, isso é extremamente válido. Mas a gente precisa ter entendimento do tempo, das coisas. Tem momentos que a gente vai ficar escondido em Deus, né? Tem alguns momentos que Deus vai tratar ali diretamente com a gente. Então a gente precisa ter clareza, né, dessa relação, porque no reino é assim. Né? Eu costumo falar que igreja, ela tem dois pés. Porque tem muitas pessoas que elas falam muito de igreja como se fossem as quatro paredes. Não, ali é o templo. Mas se você não cuidar do templo, você só vai estar no templo.
Então, nós precisamos ter clareza que nós precisamos cuidar aqui, cuidar da nossa casa e, consequentemente, nós vamos conseguir atrair a nossa família para caminhar junto conosco no reino. Então, nós precisamos ter essa clareza, porque às vezes porque a gente está um pouquinho mais na frente, a gente quer encurralar, a gente quer impor, né? Eu estava conversando com você, a gente fazendo o treino da gente hoje, e eu estava exatamente lembrando disso, que até eu já cheguei a pedir perdão a Deus por vezes que eu não compreendi algumas pessoas, né? Por ela não ter estado naquele momento com a gente, ali apoiando no serviço, né? Ah, não, porque eu fiquei com meu esposo, eu fui dar assistência ao meu filho. Isso era como se fosse um bicho, né? Porque parecia que a pessoa estava cometendo o maior pecado do mundo. E é como se, vamos dizer assim, eu fosse a maior santa e aquela pessoa não fosse. Na verdade, talvez a vida daquela pessoa estava melhor do que a minha. Então, nós precisamos entender o que é o reino de Deus. A gente precisa entender que ninguém está falando aqui que não é para deixar de congregar, não é isso. Mas é para entender quais são as prioridades. Né? Ter clareza das prioridades que a gente vai carregar para a nossa vida. Então, isso é muito forte, ministra muito e é muita live para falar. É isso aí, nós vamos continuar falando. Vou chamar aqui o pessoal. O pessoal está fazendo sentido para vocês? Deixa aqui no comentário. Fala aqui no comentário se está fazendo sentido para você o que nós estamos falando, certo? Porque a gente quer ver a tua interação também. Então, deixa aqui no comentário. Ingrid, quando a gente fala sobre império e reino, nós precisamos entender sobre ambiência. Ontem eu falei um pouco sobre isso, não é? Que é entender o ambiente, entender, discernir a intenção e o sentimento, que é a motivação do coração da pessoa, certo? Então nós estamos falando sobre império e reino, nós estamos dando exemplos, né? E a gente vê a intenção, a motivação do coração voltado das pessoas ali que a gente está falando aqui, né? Saul, Davi, José, a gente vai falar sobre Saul já, né? E a gente vai entendendo o quê? Vai tendo essa ambiência, né? A Adriana Carla fala que sim, Dona Eva também. Que legal. Pessoal, vamos clicar aqui no aviãozinho, manda para uma pessoa que está fazendo sentido para você, pode também ajudar em outra pessoa também. Vamos transbordar. Deixa eu clicar aqui, enviar para uma pessoa. Enviei. Enviei. Pronto. Então nós precisamos ter ambiência, que é ver a intenção. A intenção, o sentimento, a motivação. Não é? Quando a gente está falando de império, a gente está falando do imperador. E a gente está mostrando a motivação do coração do imperador. Quando a gente fala do reino, a gente está falando do rei, de um governante, de uma pessoa que governa, que está na frente, e a sua intenção do coração, não só suas palavras. Certo? Tem pai de família, tem parentes, tem pessoas que eu conheço que são extremamente imperadores. Não é? Eles têm a mente de império, a mentalidade de império. E também eu conheço muitas pessoas que também têm a mentalidade de reino. E é o que a gente está falando sobre isso aqui, sobre intenções do imperador e a intenção daquele que é a motivação daquele que tem a mentalidade de reino, certo? Então vamos ver outra intenção, outra motivação aqui sobre o imperador, né? Quem tem a mente de império, só ele prospera, só ele tem, só ele está por cima e quem está com ele está por baixo. Já falei sobre isso. E quem está por baixo é escravo só para servir o seu imperador.
Agora eu te pergunto, escravo tem direito a ter bens? Escravo tem direito para prosperar? Não tem. Não é? Porque só no império, só o imperador tem. Então você vê um extremo egoísmo, você vê, né, uma extrema ganância só para ele. Só ele quer ter. Né? Já quando a gente vê a mentalidade de reino, o que é que acontece? Na mentalidade de reino, né, o que que tem essa mentalidade do reino, ele serve a todos. E é interessante que ele conquista para compartilhar com todos. Então, um exemplo ali bem chocante. 1 Samuel capítulo 30, né? Davi, ele foi saqueado ali em Ziclag, e ele consulta a Deus, e ele recebeu uma direção para perseguir os seus inimigos. Na caminhada de 600 homens que estavam com ele, 200 de cansado ficam no meio do caminho e não conseguem atravessar o ribeiro de Besor. Só foi com 400. Davi vence a batalha e traz o despojo. Aí o que acontece? Davi, ele divide o despojo com os 400 que foi para a batalha e com os 200 que ficaram no meio do caminho cansado. Por quê? Quem está com ele, todos servem a ele e todos também são abençoados. Quando ele conquista, ele compartilha com todos. Quando ele tem não é só para ele, é para compartilhar. Então ele não faz acepção de pessoas. Não é? Infelizmente, essa mentalidade é rara. Esse sentimento é raro, é difícil. Eu vejo esse sentimento, essa motivação muito na vida da Ingrid, em muitas pessoas próximas de nós. Não é? Quer ter, mas quando tem, compartilha, ajuda o próximo, estende a mão. Não é? Essa é a mentalidade do reino. E a gente vê isso em Cristo. Não é? A gente vê isso na vida de Davi. Olha o que Davi fez. Não é? É interessante, Ingrid, porque Faraó, na época do Egito, lá em Gênesis 41, só Faraó tinha e os demais eram escravos. Aí ele teve um sonho, aí José, né, filho de Jacó, vendido pelos irmãos, passou pelo fundo do poço, né, foi preso, passou por muitas dificuldades, acusado, né, mas chega o tempo e o momento para todos. E José teve a oportunidade de revelar o sonho de Jacó, de Faraó. E José, ele assume o reinado ali, junto com o Faraó, o segundo homem ali com o Faraó no Egito. Quando José assume o reinado, a mentalidade de reino chega naquele ambiente, ao ponto que ele se prepara para um tempo difícil e constrói armazéns, celeiros, para ter provisão, para ajudar a todos no tempo de fome. Isso é mentalidade de reino. Ele quer ter para compartilhar. Ele não quer ter para se aproveitar e massacrar. Mentalidade de reino, ele não fica batendo no peito orgulhoso, não. Isso é de imperador, mentalidade de império. Na mentalidade do império, só ele tem, só ele é bom, só ele é o cara e ninguém presta. Mas a mentalidade do reino, mentalidade do reino, como Davi, como José, ele tem e ele compartilha. Outra coisa também, Ingrid, Saul, ele só pensava nele. Ele desobedecia, ele não ouvia a voz de Deus, ele não tinha clareza no que era para fazer, inconsequente, que provocou o quê?
destruição para ele, para a família dele, para todo o povo que estava com ele. Já Davi não. Ele conquistava e distribuía. Ele queria tanto que ele foi para a batalha e construiu uma casa para Deus, para guardar a Arca da Aliança. Não é? Como ele não iria construir, ele proveu o recurso para seu filho Salomão construir. Porque isso é mentalidade de reino. Ele se move hoje, no presente, entendendo o propósito do Pai para o futuro. Essa é a mentalidade de reino. Ingrid, essa mentalidade de império com reino dá muito pano para manga. Oh. E isso é tão assim, não é? Porque a gente fala, estou falando de rei. Mas isso é o que? Um sentimento. Isso são intenções. Você que está aqui com a gente, se você parar para analisar isso com cuidado, com discernimento, se você olhar para você, se em algum momento, em alguma atitude, você está tendo uma atitude como uma mentalidade de imperador, de império, se limpe diante de Deus. Se você deseja ter mais dessa mentalidade em todas as áreas da tua vida, se abra para isso. Porque nós estamos nesse destravar da família. E esse destravar da família acontece como? De dentro para fora. E quando acontece esse destravar de dentro para fora, muda a mentalidade, resolve as emoções, o que é que acontece? Um tempo de prosperidade. Por quê? Você vai prosperar como família e vai proporcionar o avanço do reino. Verdade. É interessante que a palavra fala que aquele que dá semente ao que semeia. Ou seja, as sementes elas só vão vir se eu semear. Isso a gente já foi usado muito e é válido, né, para quem tem as suas entregas de oferta, enfim. Mas a semente em si não é só o recurso financeiro, sabe? É a tua entrega de vida, é o quanto que você se doa no teu casamento, o quanto que você se doa pelos teus filhos, o quanto que você se doa pelos teus pais, né? De você dedicar a tua vida pelos teus pais também, né? Enfim, pelos filhos. Saber, claro, que tudo tem o seu limite, mas assim, entender que eles são uma prioridade na tua vida, né? Então, assim, essa prática do reino é uma prática de liberdade, né? É uma prática de liberdade, porque você falou, é um sentimento. E eu lembro de uma palavra que Deus me deu em 2015, né? Que o sentimento transforma o ambiente. Você falou sobre ambiência, né? Então, nós precisamos entender qual o ambiente que eu estou gerando nos locais que eu acesso com a minha família, né? Porque, assim, eu não sou perfeita, né? Tenho buscado viver o aperfeiçoamento em Deus, mas eu costumo falar assim, eu gosto quando se eu puder ser alguém que vou trazer paz para o ambiente, amém, eu vou lá e vou provocar a paz. Mas se eu for trazer divisão e confusão, é melhor ficar calada. Entende? Então, assim, eu preciso entender que o meu sentimento pode transformar o ambiente de muitas pessoas, de muitas vidas, de muitas famílias. Eu posso gerar um impacto. E muitas vezes não é nem falando, sabe? O teu ambiente interior, a tua atmosfera é tão boa, ela flui tão bem, que você entra ali, você pode estar entrando num ambiente de peso, mas você consegue transformar aquele lugar por conta de que você entendeu que o teu sentimento precisa ser Filipenses 2:5, o sentimento de Cristo, né? Um sentimento que transforma, um sentimento que cura, um sentimento que faz com que muitas vidas elas sejam atraídas, você passa a ser referencial de família, né? As pessoas olham para você. Eu lembro que a gente abriu uma caixa de perguntas há alguns dias atrás e as pessoas perguntavam como é que é viver
tantos anos com uma pessoa, né? Porque a gente, graças a Deus, vai fazer 15 anos que a gente tá casado. E, né? E tá aí, mãe tá aí. Nunca levamos problema, ah, não, vou me separar, não, porque a gente brigou. Ela nunca nem viu a gente levantar a voz um pro outro, né? E por quê? Porque a gente busca se resolver. Não é que a gente não tenha divergências, mas a gente não resolve com briga, a gente resolve com diálogo, né? A gente consegue resolver, e quando a gente foi casar, quando a gente decidiu namorar, quando a gente decidiu, né, constituir a nossa casa, a nossa família, a gente não pediu para que ninguém ficasse fazendo nada. Então, quando tem um problema, a gente também precisa resolver. Não tem que pedir para ninguém vir resolver, não, né? Agora, eu preciso ativar aquilo que é do espírito, fazer o download mesmo, trazer do céu para a terra, porque tudo que eu preciso está no meu manual, né? Que é a palavra, que é a Bíblia. Então, é isso que nós precisamos entender. É isso aí. Pessoal, o que vocês estão entendendo? Fala para mim. Fala aqui pra gente. Tá fazendo sentido? Deixa aqui nos comentários o que mais está fazendo sentido para você, certo? Deixa aqui nos comentários, a gente interagindo, já estamos aqui na reta final da live, certo? E tá rolando esse destravar da família, porque famílias estão se levantando para prosperar. Famílias estão se levantando para transbordar na terra. E o que impede de você prosperar e transbordar vai acontecer, se destravar. E a gente está aqui com você para dar a mão e caminhar com você nessa jornada, porque esse destravar vai acontecer. Ingrid, é muito interessante o que você está falando sobre, né, nós, sobre o nosso relacionamento. E é um ponto muito interessante, que até sobre o momento agora, nessa reta final, nós estamos chegando, que o imperador, né, a mentalidade de império, ele age como? Na imposição. Não é? É na lei da imposição, é na lei que ele fala, né, o imperador fala, e quem está com ele tem que obedecer. Quem está com ele não pode questionar. Quem está com ele não pode fazer perguntas. Tem que abaixar a cabeça, colocar o rabinho entre as pernas e fazer o que ele está falando. Ponto final. Essa é a mentalidade de imperador. E a gente vê isso aonde? O rei Nabucodonosor, Daniel no capítulo 3, com os amigos de Daniel. Ele levantou uma estátua e estabeleceu uma lei para que todos se curvassem para aquela estátua de Nabucodonosor, e quem não se prostrasse seria lançado na cova dos leões. E o que aconteceu, você já sabe da história, né? Imposição, mentalidade de império, não se curvou, não fez o que eu estou falando, vai para a fornalha, marcado com um X. Você entende? E o que aconteceu? Claro, um grande livramento. Por quê? Os amigos de Daniel tinham essa mentalidade de rei, né? E, pessoal, nós precisamos ser claros. Precisamos aqui trazer essa curadoria da informação, do conhecimento para você, certo? Eu não sou um imperador dentro de casa, né? Dentro de casa, com a Ingrid, eu não sou um imperador, não tenho essa mente de império. De falar, né, o que eu estou falando e ponto final. Não. Nós sentamos, nós conversamos, nós nos alinhamos, nós consultamos a Deus e o Senhor nos orienta como fazer, como conduzir, né? E é interessante porque que a mentalidade do reino é qual? É cooperar. A mentalidade do reino é qual, Ingrid? É andar na mesma missão. E o que é um casamento? Não é? É a representação de Cristo à igreja. Né? Se a igreja representa a mulher e Cristo representa o homem, o cabeça da igreja representa o homem,
né? Então o homem se entrega para a mulher. Cristo se entregou para a igreja. E a igreja, ela se submete na missão para cooperar com aquilo que o cabeça está querendo fazer. Então, na mentalidade de reino, existe cooperação. Existe o quê? Existe andar na mesma missão. E qual foi a missão de Cristo? Deixou para nós, Mateus 28. A partir do versículo 19, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Eu vos envio, né? Ide por todo, fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando a guardar tudo que eu tenho orientado vocês. E eu estou convosco todos os dias. Então, qual é a missão de Cristo para que eu possa cooperar, participar com essa missão também? É ensinar, não é impor, né? Até Salomão, no livro de Provérbios, fala: ensine a criança no caminho que deve andar, né? Ensinar o quê? É ter repetições na direção. Deuteronômio fala para inculcar, né? Inculcar é repetir. Então, o que acontece? Na mentalidade de império, acontece o quê? A imposição. Falou, tem que cumprir. Não tem volta, é assim, impôs, acabou. É lei. Mas na mentalidade do rei, tem o quê? O ensinar, o conversar, o caminhar junto, mais uma milha. Na mentalidade do reino, o quê? Se cair, né? Se a pessoa pecar, tem perdão, tem reconciliação. Aí o que acontece? Nós precisamos desse destravar. E esse destravar é o quê, pessoal? É justamente eliminando a mentalidade de império, deixando e abrindo mão desse egoísmo, dessa imposição, dessa ganância de querer só para si, né? E para ter a mentalidade de reino, para cooperar, ajudar, ensinar, estender a mão, conquistar para compartilhar. E é esse o sentimento que nós precisamos ter, e esse destravar da família vai gerar isso na vida de cada um de vocês aqui, em nome de Jesus. Professor Rodrigo, amo vocês. Deus abençoe. Pessoal, estamos na reta final. Deixa aqui o que você mais aprendeu, aquilo que você captou, absorveu. Deixa uma frase, porque nós estamos encerrando em alguns minutos essa live. Ingrid? Eu me lembrei aqui quando aquela mulher foi pega em adultério, né? Que queriam, porque na lei era para ser apedrejada, enfim. Mas quem estava ali? O rei. E eles esperavam que o rei fosse como o imperador, porque ele era muito santo, né? Como o imperador, porque ele era rei, muito santo, enfim. Ele falou: olha, quem não tem pecado, vai atirar a primeira pedra. Começou a sair um a um, né? E ele fala ali para aquela mulher a atitude que ela tem que tomar para viver o novo, né? Para viver essa novidade. Então, você falando de caminhar mais uma milha, a mentalidade de reino é isso, né? A gente olhar alguém que caiu, um familiar nosso, é triste, porque assim, às vezes dentro, a gente está falando de destravar famílias, né? E às vezes dentro da família, quando um familiar nosso passa alguma situação, nós somos os primeiros a, sabe, ir lá e achincalhar, ir lá e tocar, e a pessoa já está ferido, não sabe nem, muitas vezes a pessoa não tem nem liberdade de colocar o coração, porque já sabe que vai ser machucado, né? Então, nós precisamos ser diferentes, sabe? Ah, não, porque no dia que aconteceu, fizeram isso comigo. Você não tem que esperar que alguém faça justiça. Espere, porque a justiça vem de Deus. Agora, seja você justo, né? Porque dos teus olhos estão caindo escamas, né? Dos teus ouvidos estão saindo os comichões, para que você entenda
aquilo que o reino manifesta, para que você manifeste o reino primeiro na tua vida e depois na tua família. Porque não adianta você ser bonzinho lá fora, não, né? Eu já falei em uma das lives aí que tem a música Eu Conheço o Severino, né? Que na rua ele é bonzinho e em casa ele é valente. Né? Então isso não é para nós. Em né? casa é imperador e na rua ele é do reino. Na rua ele é do reino. E em casa ele toca ruindade, né? Então, assim, nós precisamos entender que nós não somos Severino, né? Nós precisamos começar aqui, ó, dentro de casa e estender lá para fora. Sabe por quê? A gente tá num período que todo mundo tá andando de máscara, né? Mas uma hora a máscara cai, né? Então não tem como a gente ficar por muito tempo mostrando ser quem a gente não é, né? Então nós precisamos ser quem somos, mas não podemos nos conformar se nós ainda não estivermos alinhados com o reino, né? Nós estamos nos alinhando a cada dia, desenvolvendo a cada dia, crescendo. O Daniel e eu, a gente estava comentando há um tempo atrás o quanto que a gente cresceu em 3 anos. A gente cresceu em 3 anos coisas que a gente passou 10 para crescer. E tem sido tão intenso o que Deus tem feito, o quanto que a gente tem ressignificado, amadurecido, né? Entendido, podido ajudar pessoas, podendo ser soma para outras vidas. Isso não tem preço, isso é valor, né? Então, é maravilhoso a gente poder transbordar mesmo. É isso aí, o professor Rodrigo, ele fala aqui, deixa o comentário: eis-me aqui para caminhar mais uma milha com meu irmão. Empatia na família, o amor suporta tudo. Eu amo minha família. Isso aí. Vamos viver se destravar. Vai deixando teu comentário que você aprendeu aqui na live, porque nós estamos na reta final. Pessoal, tem uma postagem no meu Instagram, a última postagem, e nessa postagem tem Império versus Reino. Você vai passar por ela, certo? Vai deixar o teu comentário. O que você mais aprendeu na live. Você vai deixar o teu comentário, fale por que valeu a pena participar aqui da live. Por que valeu a pena participar? Então passa por lá e deixa teu comentário. Valeu a pena participar porque eu aprendi isso. Valeu a pena participar porque... E você vai deixando o teu comentário, certo? Porque nessa postagem, Império e Reino, você deixa o teu comentário. Deixa o teu comentário porque eu e a Ingrid vamos te responder. Estamos esperando o teu comentário. Tá bom? Fechado? Ingrid, é muito interessante, porque nós precisamos ter essa mudança de mentalidade, certo? Ser imperador com a mulher, com a esposa, com o cônjuge, não rola, né? Vai chegar uma hora que vai estressar e corre o risco até da separação, não é? Então, não rola ser imperador com filhos, porque você impõe, é interessante. Quando você fala não, não faz, não pode, parece que dá um prazer de fazer aquilo que está dizendo que não é para fazer. Verdade. Então, não haja como imperador, mas com mentalidade de reino. Sente, converse, discipule, caminhe, acredite. Né? Verdade. Para ter esse destravar da família, para prosperar e transbordar, primeiro precisa acontecer dentro de casa, dentro de nós, dentro do templo, que nós somos templo do Espírito, o santuário de Deus. Esse destravar acontece de dentro para fora. De dentro para fora. Certo? Pessoal, tem um grupo do WhatsApp, um grupo VIP exclusivo, certo? Onde você é avisado, onde você recebe as atividades, onde você recebe todo o conteúdo e direção aqui nessa jornada. Tem um link na minha bio no Instagram. Acabar a live, deixa o teu comentário na postagem e clica nesse link e entra no grupo VIP do Destravar da Família, porque lá você vai ser avisado de tudo que está rolando, certo? E nós estamos
nesse fluir, Ingrid, amanhã nós vamos falar sobre linear versus exponencial. Às vezes eu falo assim para mim, poxa, eu não sei o que é isso. Então vem amanhã, eu não né? vou entender nada. Vem mesmo sem entender, sem saber de nada. É bom. Porque para destravar, a gente tem que passar por isso. Tem que deixar claro isso. Porque para prosperar, só o exponencial. Tem que ter uma ruptura no linear. Eu vou explicar isso amanhã para você, 9h57 da noite, aqui com a Ingrid. E você já convida uma pessoa para estar aqui com a gente. Ingrid, essa live de hoje foi top. Ah, que bom, que maravilha, né? Eu espero... Eu não estou vendo comentário de ninguém aqui, tá? Não tá aparecendo para mim nada. Não sei o que aconteceu, mas foi maravilhoso, né? Eu acho que o pessoal tá muito aí na vibe do feriado, mas entendam, porque procura entre os mortos, né? Aquele que vive, né? O nosso Redentor vive. Que dorme. Exatamente. Hoje a gente vê no mundo todo aí comemorando o Halloween, né? E a gente não pode ser disperso com relação a isso, né? A fidelidade de Deus não é a nós, é a sua palavra. Então, se a gente pratica a palavra dele, a gente desfruta da sua fidelidade. Então, pratique a palavra. E esse ambiente não é seu, esse ambiente não é da sua família, né? O nosso ambiente é um ambiente de glória. E eu quero dizer que foi um prazer enorme a gente estar junto. É só o início, é só o começo. Você falou, detalhe, né, que o homem não é para imperar, mas também a mulher não impera, né? O homem e a mulher, eles reinam juntos. Porque esse negócio de imperar é #ridículo. Então, se está vivendo isso, busca desenvolver para melhor, para reinar juntos e ser exemplo e ser coluna para a tua geração. Um beijo, foi um prazer estar com vocês. Interessante, Ingrid, aproveitar aqui os minutos finais, não é? Tinha lá o rei lá de Esté, como é o nome do rei? Assuero. Assuero. Isso. Assuero. O rei mandou fazer um jantar e chamou a esposa, a rainha Vasti. E ela não se levantou e ela não foi. Ela empancou o burro. Ela não foi, porque ela estava travada, ela precisava desse destravar. Não estava aqui, né? Verdade. Aí o que aconteceu? Aí o rei mandou levantar outra rainha. E é interessante, porque ali ele não agiu como imperador, ele agiu com a mentalidade de reino. Porque Esté era destravada, porque ela foi treinada pelo seu tio Mordecai. E quando chegou o concurso, ela participou, ela ganhou, e ela assumiu aquela posição. O rei está chamando as famílias para levantar as famílias, e as famílias precisam estar destravadas para prosperar. Prosperar para cooperar com o avanço do reino, para transbordar. E nós estamos nessa jornada por esse transbordar. Se você conhece alguém, um amigo, uma amiga, que precisa desse destravar, convide, explica, fala, comenta o que você está entendendo e convida para estar nessa jornada, nesse destravar. Ingrid, valeu demais. O Duarte deixa boa noite, Deus abençoe a todos. Tem uma postagem no meu feed, a última, certo? Império e Reino, deixa o que mais fez sentido para você lá nesse comentário que ainda eu vamos te responder. Aproveita e marca outras pessoas lá. Para quem não sabe o que é feed, linha do tempo, mural, vai lá, que Deus vai te dar graça. Beijo. E se não souber, tá com dúvida, pergunta, me chama no direct. Pergunta no Google. Chama no direct e pergunta, que a gente vai interagindo. Deus abençoe. Até amanhã, 9h57. Tamo junto. Deus abençoe.